Sorriso do Pennywise, Jornal de Derry, Tanque de Água, Batman e Robin, Cena do Ralo. Nesse vídeo vamos comentar 30 detalhes no primeiro episódio de Welcome to Derry. Então, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e o que vocês acharam desse primeiro episódio? Me conta aqui nos comentários. Eu até citei no vídeo passado e assim, eu achei esse um bom começo de temporada, um episódio sólido, um 8/10 e eu acho que a série vai continuar crescendo ao longo das semanas até ter a cena do Bill Skarsgård como Pennywise, que aí, meus amigos, aí deve ser aquela cena foda. E lembrando, eu tô vendo um episódio por semana e eu tô junto com vocês. Eu não vi o segundo episódio, o terceiro, eu não faço ideia do que vai rolar daqui pra frente, eu tô junto com vocês. Então já deixa um like no vídeo, deixa logo agora pra você não esquecer e se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho pra você acompanhar a cobertura semanal. Esse episódio teve direção de Andy Muschietti, o mesmo diretor dos dois filmes mais recentes, e por isso a série é um prequel da história dos filmes. A história da série se passa em 1962, 27 anos antes do primeiro It, que se passa em 1989. Essa temporada vai adaptar o arco do bar Black Spot, que ainda nem foi construído, mas vai ser ao longo dos próximos episódios. No livro, isso acontece em 1930, mas como o Andy mudou a linha do tempo dos filmes para ter o It 2 se passando nos dias atuais, a história da série se passa em 62. A série começa mostrando Mary, um garoto que entrou no cinema sem pagar para ver o filme O Vendedor de Ilusões, de 62. E esse filme tem tudo a ver com It, porque o Pennywise, ele cria ilusões para aterrorizar as pessoas. E outro detalhe é que esse filme é da Warner, a Warner que produziu os dois filmes de It e também está produzindo aqui a série. Quando ele sai para fugir do Lanterninha, temos ali um cartaz de Sangue de Apache, ou Jerônimo em inglês. Tem vários posters ali na parede e todos ali são filmes reais que foram lançados nos anos 60. Logo depois, quando a Ronnie tá falando com seu pai, ela até menciona o filme A Mulher do Século, de 58. O Mary consegue escapar, fica ali procurando carona e vê um cartaz gigante escrito Bem-vindos a Derry, que ao mesmo tempo que aquele cartaz clássico que tem na entrada de toda a cidade, também faz uma referência ao título aqui da série. Ali diz que essa é a terra de Paul Bunyan, ele que em breve vai ganhar uma estátua, como até referenciado mais pro final do episódio, e essa é aquela estátua que aparece nos filmes, aquela que ganha vida e fica ali aterrorizando o Rich em It Parte 2. Ele segue andando, faz o famoso dedinho e recebe uma carona para supostamente ir embora de Derry. Essa cena é o melhor exemplo de como a coisa manipula as pessoas. Essa família aparentemente não era esquisita, era normal, era de boa, que realmente ia para Portland. Mas a coisa não ia deixar de se alimentar. Então ela manipulou toda a família, criou todo aquele cenário aterrorizante e matou todo mundo, incluindo o Mary. Aliás, quando eu digo coisa, eu quero dizer Pennywise, tá? Pennywise e coisa é literalmente a mesma coisa, sabe? Porque assim, o Pennywise é uma das formas da coisa, a forma favorita da coisa, mas ainda assim, o nome dele é It, que traduzindo fica coisa. Então eu vou chamar de Pennywise quando for de fato o palhaço, mas em qualquer outro acontecimento eu vou falar a coisa pra ficar mais fácil. E pelo que o Andy Muschietti deu a entender, esse vai ser um dos focos aqui da temporada, como a coisa manipula tudo ao seu redor para justamente causar o caos. Como vimos nessa cena, a coisa manipulou toda a cena no carro, a família que ia embora de Derry acabou voltando e, né, deu no que deu e todo mundo morreu. Antes ainda de todo mundo morrer, a coisa força a mulher a dar luz, mas ao invés de nascer um bebê normal, nasce essa aberração. E essa cena de parto me lembrou muito os nascimentos do Chest Buster lá na franquia Alien. Eu não sei se foi uma referência, mas eu achei as coisas bem parecidas. E aquela cena do bebê saindo do escuro e bum, voando, cara, nessa aí eu tomei um susto forte e eu tomei susto de novo até revendo a cena para fazer o roteiro. Falando nesse bebê mutante, o Andy Muschietti contou que ele desenhou todas as criaturas que veremos ao longo da série. Ele pegava lá, ele mesmo desenhava, montava todo o design, daí ele mandava para sua equipe, para os profissionais, que davam aqueles retoques e deixavam, né, nessa versão final que estamos acompanhando. A ideia dele com esse bebê mutante foi trazer um medo real que as pessoas tinham por conta da radiação, já que em Maine tem radiação. Então as pessoas tinham medo de ter bebês
e os seus bebês nascerem mutantes, meio que modificados por conta da radiação. Aí, a partir desse ponto de partida, ele deu uma incrementada e fez esse bebê bizarro. E repara só, o bebê não tem um olho, só tem uma asa e tem um irmão gêmeo que ele meio que absorveu. Na cena final, quando o bebê pula no Mary, dá até pra ver o carro passando e o Mary ali, ó, com as mãos no vidro e com a cara no vidro. Então, realmente, foi nessa cena que ele partiu dessa pra melhor. E quando vimos a chupeta, aquela parte que o Mary fica ali mordendo se parece muito com o balão vermelho. Balão vermelho que acredito ser uma referência ao Pennywise. E o indicativo disso é que a chupeta vai parar especialmente no bueiro de Derry, o bueiro onde o Pennywise gosta de atacar. 4 meses depois, começamos a ver os nossos protagonistas. Primeiro, vimos o Phil. Ele aparece ali no tanque de água de Derry. O tanque até aparece nos filmes, mas não tem muito destaque. Pelo menos ele é referenciado nessa cena aí do cartão postal que o Ben dá pra Bev. O Phil é um grande fã de avião e logo depois vamos para a base aérea de Derry. Lá conhecemos o Paulo Russo, que é interpretado pelo ator Rudy Mancuso. Ele é americano, nasceu nos Estados Unidos, ele é filho de mãe brasileira e de pai italiano. Ele fala inglês, fala italiano e fala português. Ele inclusive morou no Brasil e é fluente em português, cara. Se liga só. Quando acontece especificamente uma coisa, no fim do seriado, você vê que tudo faz sentido. Eu vi algumas entrevistas dele falando português e, cara, que cara simpático, parece um cara do bem. Então, assim, eu acho que ele vai morrer porque, né, o primeiro It não cita ele em nenhum momento. Então, ou ele morre no final da série, ou ele vai ficar tão aterrorizado que vai sair da cidade. Mas eu espero que até lá, até de fato o personagem ter um fim, ele tenha um bom destaque. Porque, cara, que cara humilde, cara simpático, gostei. Nessa cena também temos 2 personagens importantes. O Larry Hallam, que é o avô do Mike Hallam, o Mike que aparece nos 2 It, e ele que é o pai do Will Hallam. O Will que vai aparecer nos próximos episódios, e o Will é o pai do Mike. O Leroy, inclusive, até aparece no começo do primeiro It. Além do Paul Lee e do Leroy, também temos o Dick Halloran. Ele aparece ali pilotando o carro. Esse é o mesmo personagem que vimos em O Iluminado. Aquele personagem que tem as visões, sabe? Ele aparece no interlúdio do Black Spot, ele é muito importante e a série vai se aprofundar ainda mais na história do seu personagem. Então sim, a série não é só um prequel de It 1 e It 2. Como também pode ser considerada um prequel de O Iluminado e Doutor Sono. Indo pra escola, lá temos várias referências a uma tartaruga. Primeiro aparece na entrada bem grande. A tartaruga Bert diz: abaixe-se e proteja-se. Depois vimos o próprio Bert. E todas essas referências são sobre a Maturin, uma tartaruga que acaba sendo fundamental para os otários derrotarem o Pennywise. Mas não é bagunça, não é qualquer tartaruga. A Maturin é uma entidade cósmica que é basicamente o oposto da coisa. Ela representa luz, proteção, criação, sabedoria, e contra coisa é o caos, o medo, a destruição. A mitologia do universo It, ao mesmo tempo que é pé no chão, também é muito doida. Porque é o seguinte, a Maturin é uma criatura tão antiga que ela existe antes mesmo da criação do universo. Na verdade, ela ficou enjoada e vomitou o nosso universo. Então, na verdade, a Maturin é a nossa criadora. Pois é uma viagem, cara. No livro, ela ajuda muito os otários a derrotarem a coisa. Ela não aparece e ajuda de fato. Ela vai dando dicas, vai dando proteção e vai orientando pra, especialmente, o Bill conseguir derrotar o Pennywise, sabe? O Andy Muschietti foi muito criticado na época dos filmes porque ele simplesmente não adaptou a Maturin. Assim, eu entendo porque ia tornar a história bem mais viajada do que já é e ficaria um pouco confusa se fosse tudo só no segundo filme, sabe? Então eu entendo porque ele não adaptou. Mas pelo visto, encheram tanto o saco dele que ele fez questão de colocar várias tartarugas ao longo da série. Então tem nesse começo e tem muito mais ao longo desse primeiro episódio. E assim, dificilmente vai ser nessa temporada. Mas talvez, assim, quem sabe, a Maturin apareça numa segunda, numa terceira. Quem sabe se a série tiver um orçamento um pouquinho maior, não duvidaria, tá? Vamos ver. Eu sei que é óbvio, mas essa escola que vimos é a mesma escola que aparece nos filmes, afinal, é a mesma cidade. Vimos um cara usando uma jaqueta com D, e essa é a jaqueta do Derry Tigers, o time de futebol americano ali de Derry. O segundo interlúdio, que é o mesmo interlúdio que a série está sendo adaptada, né, na primeira temporada, até conta a história sobre um garoto que jogava no Derry Tigers que sumiu misteriosamente.
Obviamente, ele foi pego pela coisa. E assim, talvez essa história possa ser adaptada, nem que seja paralelamente, né, ao longo dessa temporada. Eu realmente não sei, tá? Tô teorizando com vocês. Mas considerando que é tudo no mesmo capítulo, seria da hora. E o nome Tigers é curioso porque não é só o nome do time de futebol americano de Derry, como também é o nome do time de basquete lá de Hawkins, que vimos o Lucas jogando na 4ª temporada. E falando em Stranger Things, nessa semana começa a sair os resumos aqui no canal. O primeiro resumo da 1ª temporada sai nessa terça-feira às 6 horas. O vídeo tá muito bom, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então fica ligado no canal para você não poder perder. E se você tá vendo esse vídeo aqui depois de terça-feira, dá uma olhada porque o vídeo já saiu. Quando vimos a tartaruga Bert, ali do lado temos um cartaz anunciando que vai abrir um boliche ali em Derry. A gente não vê o boliche nos filmes, mas o boliche é citado em alguns momentos lá do livro. Logo depois, o Phil fica falando de alienígena, que não estamos sozinhos no universo, isso, aquilo, ele fala isso várias vezes ao longo do episódio. E assim, cara, surpreendentemente, ele tá certo, já que a coisa, o Pennywise, por exemplo, não é da Terra, e sim é um alienígena. Então, ao mesmo tempo que é uma sacada do roteiro, pra meio que mostrar o clima daquela época, como o pessoal pensava nos anos 60, também é uma referência à própria coisa. Na base aérea, vimos um racista desenhando uma nose art, que são desenhos que ficam geralmente no nariz dos aviões, sabe? Tipo, ok, nesse caso não era no nariz do avião, mas o desenho é parecido e era no estilo pin-up, que era muito comum na Segunda Guerra Mundial. Falando no racista, nessa cena mesmo, tivemos um gostinho do que vai ser um dos pontos centrais aqui dessa 1ª temporada. Como o racismo é muito presente em Derry, o cara se recusou a cumprimentar o Leroy simplesmente porque ele é negro, e só deu o braço a torcer quando o general apareceu e deu um esporro. Voltando para as crianças, vimos Phil e Ted ali na casa. E um detalhe curioso é que essa cena como um todo pode ter sido uma referência ao incrível mundo de Gumball. Continua acompanhando comigo que é o seguinte, a casa ali do Phil se parece muito com a casa do Gumball. O Phil tá de azul, que nem o Gumball. O Ted tá de laranja, que nem o Darwin. Aí você pode falar, Pedro, tu tá de sacanagem, né? Então, pior que não tô, cara. O Leandro, que é o editor do canal, ele percebeu isso, ele me mandou mensagem no WhatsApp, aí eu falei, pô, cara, não sei, acho que não. Mas aí, pouco tempo depois, saiu esse vídeo. O Incrível Mundo de Gumball fazendo parceria para promover o Welcome to Derry. Então, assim, realmente parece que o Andy Muschietti é um grande fã de Incrível Mundo de Gumball e essa é uma referência. Então, palmas pro Leandro, cara. Eu não percebi, eu acho que quase ninguém percebeu, mas você percebeu. Aí, tá bravo. Não é à toa que fez parte da equipe aqui do Good Nerd. E no quarto do Phil temos mais referências. Tem ali na mesa uma HQ do Space Cadet, tem uma tartaruga, que é mais uma referência a Maturin. Lá atrás tem um pôster do filme O Monstro da Lagoa Negra, que até vai ganhar um remake muito em breve aí, dirigido pelo James Wan, então fica de curiosidade. Atrás da cama do Phil tem um pôster do filme A Invasão dos Discos Voadores. E o quarto do Phil é um toque bem legal do que a série meio que tá abordando nas entrelinhas, sabe? Militares, invasão alienígena, aviação, radiação, cara, muito legal. Seguindo as referências, quando vimos a Lily no banheiro, adivinha só, ela tá usando uma pulseira que tem uma tartaruga ali de pingente, cara. Então assim, realmente encheram tanto o saco do Andy Muschietti que ele falou, ah é? Vocês querem ver Maturin? Toma Maturin em literalmente toda a cena, sabe? A tartaruga foi um presente do Mary. E quando temos o flashback dela com Mary, dela contando um pouco mais sobre o seu passado, a gente descobre que o pai dela foi morto lá numa fábrica de conservados. As garotas de Derry usam isso pra aterrorizá-la ali com Pickles e, pelo visto, a coisa também vai usar, como vimos nessa cena lá do trailer. Depois o Matt vai tudo pimposo ali dar aquele beijinho, mas ela recusa e fica aquele clima de merda. E assim, cara, nessa cena eu fiquei com pena da Lily, tá? A coitada, pô, ela fazer o quê? Ela beijar o cara que ela não quer? Pô, ela não tava errada, fiquei realmente com pena dela. Quando ela volta pro presente, temos um detalhe curioso. Ela ouve o Mary cantando pelo ralo, e sabemos que não é ele, e sim a coisa querendo levar a Lily. Só que ter uma cena como essa pode ser uma referência a dois filmes diferentes. Ao It de 2017, porque temos uma cena bem parecida com a Bev, aquela que ela vê vários pelos, os pelos pegam ela, e depois ela toma um banho de sangue. E também, quando os dedos do Matt ficam ali pra fora, na hora eu lembrei dessa cena de It lá de 1990. Quando Marge e Lily vão conversar no banheiro
banheiro ali da escola, repara só, no canto esquerdo temos um coração e no meio tá escrito o nome Alvin Marsh. Esse é o pai abusivo da Bev, que a gente viu especialmente no primeiro filme e que volta no segundo. Então talvez, olha só, ele apareça aqui na série, talvez uma versão mais jovem dele, sabe? E ali na porta do meio temos o desenho de um coelho, que pode ser simplesmente nada, pode ser um coelho, mas procurando pelo em ovo, pode ser uma referência ao livro, porque lá o Stephen King usa muito a palavra coelho, mas ele usa mais como comparação, tipo, o Adrian parecia um coelho em uma armadilha. Logo depois, a Lily encontra Phil e Ted, conta sobre o ralo, e aí o Phil fala: pra ser verdade, o Mary deveria saber onde começa e termina cada cano de Derry. E assim, o Mary não sabe, mas a coisa sabe, já que a galera percebe no primeiro filme que todos os ataques da coisa levam a um lugar, a um poço, que é a sua casa. Eles não botam muita fé, a Lily vai embora e o Phil fica zoando o Ted porque ele deu esse refrigerante pra ela. E assim, Ted, eu te entendo. No carnaval do ano passado, eu tava ali flertando com uma mina, queria, mostrar que, né, tamo aqui. Eu paguei uma Heineken pra mulher, gastei 25 conto, paguei no crédito e acabei ficando no zero, cara. Ela nem agradeceu. E esses dias até vi ela na academia e ela nem sequer olhou na minha cara, cara. Que loucura, cara, que loucura. Logo depois, vimos o Ted jantando com a sua família e descobrimos que ele faz parte de uma família de judeus. Mas repara só, o irmão do Ted se parece muito com o Stanley que também é judeu. E assim, cara, é muita semelhança para ser só uma coincidência. Agora, uma referência é que vimos que o apelido do Ted é Urina. E Urina é o mesmo apelido que o Stanley tem lá no livro. Então, considerando a semelhança dos dois e considerando que o irmão do Ted é igualzinho ao Stanley, acredito que sim, tenha sido uma referência. Aliás, eu tava até falando com meu amigo Lucas do canal Nerd em Cartaz e ele comentou que assim, cara, seria muito maneiro se o irmão do Ted, já que o Ted morreu, fosse o pai do Stanley, cara. Pô, seria da hora, tá? Não faço ideia se vai ser isso, no livro não tem nenhuma conexão, mas, cara, faria sentido. Nessa cena, o pai do Ted pega uma HQ e a HQ é do Flash. E quando o Ted vai pro seu quarto, ele tá lendo uma HQ do Batman e Robin. A marca ali ainda é Detective Comics, porque só viraria DC Comics em 1972, ou seja, 10 anos depois. E a cena fica ainda mais interessante quando você percebe que a HQ é Batman e Robin contra Cara de Barro. O Cara de Barro que vai ganhar um filme no ano que vem. E ser Batman e Robin é até uma referência legal, porque o Andy Muschietti, pelo menos por enquanto, ainda está confirmado como diretor de The Brave and the Bold, que vai ser um filme sobre Batman e Robin. Após o ataque do Abajur, o Ted se une com Phil e Lily e eles vão até a biblioteca de Derry. E essa é a mesma biblioteca que vimos as cenas do Ben, né? Ele sendo aterrorizado pelo menino sem cabeça. E depois de muito procurar, eles acham uma matéria sobre o Mary no The Derry Herald, que é o mesmo jornal que aparece nos filmes e noticia várias coisas, como por exemplo, a prisão do Henry. Mas agora vai um detalhe interessante. No jornal, começam a teorizar que talvez possa ter sido o pai do Mary, o que pode ser uma referência ao livro, porque lá no comecinho ali do segundo interlúdio, que é a mesma parte que citam sobre aquele garoto de 16 anos que, né, desapareceu, eles comentam a história de uma garotinha de 5 anos que desapareceu misteriosamente. Começam a teorizar que pode ter sido o pai dela que não poderia visitá-la, né, legalmente, mas aí depois o Mike percebe que realmente foi a coisa. Então, será que pode ter sido uma referência ou só duas coisas parecidas? Sabendo que tem caroço nesse angu, as crianças se reúnem com a Rooney e vão até o cinema investigar. Lá em cima, vimos que está passando o filme A Hora do Diabo, de 61. Na entrada tem um pôster do filme No Tempo dos Pioneiros. E lá na sala de exibição, temos uma caneca com a logo do Independente. Esse que é o time de futebol do Andy Muschietti, já que ele é argentino. Lá no cinema, cada um começa a perceber como eles trataram Mary, todo mundo fica mal, e o Phil percebe que a morte dele não tem nada a ver com ninguém, mas na verdade esse foi um gatilho para a coisa aparecer e começar a atacar o terror. Quando começa a passar o filme O Vendedor
Torre de Ilusões, vimos ali o Matt e também vimos a família que tava ali no carro aparece ali com ele. Eu não notei a família na primeira vez que eu vi essa cena, então se você não notou também, sim, essa aí é a família. Logo depois, ele joga o bebê demoníaco mutante pra galera e ele mata 3/5 da criança. E esse final, cara, me passou muito uma vibe Ned Stark. Todo mundo gostava dele, achava que ele seria importante, o protagonista, mas no final, né, deu no que deu. E a mesma coisa aqui. Pô, eu gostei do Terry, gostei do Phil, gostei da Suzy, mas eles morreram no final do primeiro episódio, cara. Foi um final chocante e um final surpreendente. Eu achava que a galera ia escapar e ia seguir a vida. Até porque o marketing usa muito ele, sabe? Mas não, eles morreram, então, cara, não esperava. Pra gravar essa cena de ataque, eles usaram uma cabeça de plástico pra simular o bebê e os atores faziam todo o drama, já que o bebê foi feito de efeitos especiais. E, convenhamos, as crianças mandaram muito bem. A Lily consegue escapar, ela fica viva e, quando vai ver, ela tá com o braço da Suzy. E eu só lembrei dessa cena do primeiro It, cara. Essa cena que é macabra. Eu não fiz vídeo sobre o primeiro It. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer nas próximas semanas. Eu adoro esse filme. E assim, cara, a cena do Pennywise, né, ele vendo ali o Mike mordendo um braço de uma criança. E depois, caraca, maluco! Que cena deu uma cabra sinistra. E falando no Pennywise, antes do Mary tacar o bebê mutante demoníaco, ele faz o sorriso do Pennywise, aqui, ó. Aquele sorriso ali com um beicinho, sorriso sinistro, e o maluco ator do Mary, cara, ele manda bem, viu? Então, sim, obviamente, foi uma referência ao Pennywise. E, claro, o episódio termina ao som de Lolita Yaya, do Nelson Riddle. Agora, total teoria, de novo, eu só vi um episódio, eu tô junto com vocês. Assim, considerando que Phil, Terry e Suzy foram muito usados no marketing, eu fiquei pensando, será que eles não podem voltar nos próximos episódios como uma forma da coisa aterrorizar a Lily e a Ronin, como, né, ela fez agora com Mary? Porque assim, cara, porra, eu não acredito que escalaram os caras para os caras morrerem em um episódio, sabe? Então, seria maneiro, tá? Seria da hora. Falando nos próximos episódios, eles vão sair todo domingo, 10 horas da noite, na HBO Max. Toda segunda-feira, meio-dia, 1h, no máximo 2. Vai sair análise aqui no canal. Mas especialmente o segundo episódio estreia nessa sexta-feira, 4 horas da manhã, na HBO Max. Eles fizeram essa exceção por conta do Halloween. Então, sexta-feira, ali, meio-dia, 1h, já sai o vídeo de detalhes aqui pra vocês. E olha, essa semana tá lotada. Amanhã, terça-feira, sai o resumo da primeira temporada de Stranger Things. Aparentemente, quarta, saiu o trailer da 5ª temporada. E, obviamente, vai ter vídeo pra vocês. E na sexta tem o Welcome to Derry. Então, essa semana tá cheia, vai ser muito legal. E ter a sua companhia vai ser maravilhoso. Mas, seguindo aqui com o Stranger Things, aqui eu comento todas as novidades sobre a 5ª temporada. Tudo confirmado. E assim, os Duffer, que são os criadores da série, falaram demais e aparentemente ninguém vai morrer no final. Clica aqui que eu te conto tudo bem detalhado.